Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o mercado, meu amigo, que acreditou no governo Lula e perdeu dinheiro, né? Isso é falso, tá? Isso aqui é uma lorota que o Carlos Alberto Sannenberg está falando aqui no Jornal Globo, porque eu me recuso a acreditar que o mercado seja tão burro quanto ele está pintando aqui, né? Ninguém acreditava no Lula, ninguém achava que o Lula ia ser diferente da tragédia que está acontecendo, né? Eu não duvido nada que tinha algumas pessoas que queriam muito que o Lula se aliasse ao PSDB. Eles queriam o PSDB. O problema desse pessoal é esse. Eles não queriam o Bolsonaro, mas não queriam o Lula também. Eles queriam o PSDB. E agora perceberam que não existe PSDB. Se saiu de Bolsonaro, é Lula o outro lado. Não tem, o PSDB morreu, o meio acabou, né? E aí o pessoal tá chorando aqui porque apostaram no Lula, acharam que tinha um arcabouço fiscal, que tinha regra fiscal e coisa e tal, e descobriram que não tem nada, que o Lula tá inventando de cortar gasto, que não vai cortar coisa nenhuma no final das contas, o dólar tá subindo e todo mundo que apostou que o Brasil iria crescer tá se dando mal aqui no Brasil. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Carlos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Sardenberg está aqui contando uma história triste sobre como o mercado perdeu dinheiro com essa história do Lula, né? Mas é o que eu falo para vocês, a culpa foi muito do mercado. Muita gente do mercado fez força para o Lula ganhar, porque fez beicinho para Bolsonaro. Não, porque Bolsonaro tá bom, a economia tá boa, Paulo Guedes mantendo o equilíbrio fiscal com muita dificuldade, porque a gente enfrentou uma pandemia, e é o que eu falo para vocês, a gente tem que agradecer todos os dias isso, que era Bolsonaro, nosso presidente na época da pandemia. Imagina uma pandemia com o Lula presidente. Cara, esse país ia quebrar a ponto de Argentina, né? A ponto de destruir toda a economia brasileira completamente com gasto do governo. O Lula se sentir encorajado de torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. Ia ser uma tragédia completa. Felizmente foi com o Bolsonaro, então a coisa foi moderada, teve oposição, teve briga e coisa e tal, e saímos vivos do outro lado. Com toda essa tragédia que foi no governo Bolsonaro, o equilíbrio fiscal foi mantido dentro das regras, teve aumento da dívida, mas foi razoável, teve aumento da inflação, mas foi razoável, foi tudo contido, e Bolsonaro entregou um governo com superávit e inflação caindo, né? Aí o mercado ficou nessa, se empolgou com esse negócio. Não, agora o Brasil está resolvido, a gente pode tentar tirar o Bolsonaro agora, vamos botar o Lula, né? Que pô, o Lula não é Bolsonaro, olha que coisa boa, né? E o grande culpado dessa história, como eu falei para vocês, foram essas figuras PSDBistas, o Armínio Fraga, Henrique Meirelles, essa galera que ficou, não, que o Lula é moderado, não, ele vai fazer um governo de coalizão, cartinha da democracia e não sei o que lá. Esse pessoal, sinceramente, eu acho que tinha que ser responsabilizado penalmente por isso, porque é um absurdo eles terem enganado tanta gente. O que eles fizeram foi literalmente um 7-1, foi estelionato, né? Enganaram as pessoas vendendo um Lula que não existe. Um Lula que seria democrata. E por que esse pessoal fez isso? Esse pessoal fez isso para tentar reviver o PSDB. Eu já expliquei para vocês, o PSDB está morto, morreu, acabou, não existe mais PSDB, fecha a porta, não tem mais nada ali. Não estou reclamando assim, o PSDB foi durante muito tempo o melhor partido que tinha aqui no Brasil. Eu votei no PSDB várias vezes, era o melhor que tinha. Mas a verdade é, a nova correlação de forças agora, o PSDB morreu, ele foi o grande perdedor das eleições de 2018, né? E aí esse pessoal queria, essa briga toda contra o Bolsonaro, como eu expliquei para vocês, nunca foi o Lula não tinha força para sair de onde é que ele estava, né? O Lula foi ajudado pelo PSDB. O PSDB deu a mão pro Lula, tirou o Lula da morte política para fazer o Lula presidente de novo. E se ferrou bonito. E todo mundo que acreditou nessa ideia de Lula democrata, Lula moderado, Lula governo de coalizão ampla, todo mundo se ferrou também no final das contas, porque nunca quer ter isso. O Lula sempre foi essa figura odiável, essa figura que socialista extrema, essa figura extremamente radical, né? Todo mundo sabia que o Lula ia chegar gastando dinheiro pra caramba. Por quê? Porque ele e a turma dele estavam afastados do poder há muito tempo. Esse pessoal da esquerda adora viver no poder, né? Por quê? Porque é dinheiro fácil, ganha muito dinheiro, bota um monte de gente em carguinho público lá, todo mundo ganha dinheiro, é uma festa. Esse pessoal estava afastado um tempão, no que colocaram ele de volta no poder, é lógico que eles iam gastar dinheiro como se não houvesse amanhã, né? Estão gastando como se não houvesse amanhã. E eu já falei para vocês, agora o pessoal tá com a ideia de que o Lula fez corte de gastos para 2025. Cara, ilusão isso, não vai cortar gasto nenhum no final das contas. Tanto que os lugares que ele falou que vai cortar gasto, ele não sabe se vai conseguir mesmo. E já tem gente do mercado querendo embarcar nessa de novo, né? Por que acontece isso? Acontece isso porque justamente o pessoal do mercado tem uma fé no Brasil, que eu concordo, o Brasil é um país que tem um potencial de crescimento muito grande. O pessoal não quer perder a oportunidade do crescimento do Brasil. Você tem que apostar no momento que as pessoas não estão acreditando nisso, né? É o que eu falo. Você apostar depois que a empresa já subiu, que já virou uma multinacional, uma empresa enorme, é fácil, mas você ganha menos dinheiro. Quem ganha dinheiro de verdade é quem aposta na coisa lá no iniciozinho, quem apostou na Tesla, lá no início da Tesla, quem apostou na SpaceX, lá no início da SpaceX. Ali ganhou muito dinheiro. Hoje em dia você pode ganhar dinheiro com Tesla, com SpaceX? Pode. Comprando ação dessas empresas, né? Eu nem sei, né? Acho que a SpaceX é limitada, né? Nem tem ação na bolsa, mas a Tesla tem ação na bolsa. A questão toda é essa, você só ganha dinheiro mesmo quando você aposta lá no início da empresa, não aposta depois que ela já fez sucesso, né? E aí, por isso que você vê ainda economistas agora com esse fingimento do Lula dizendo que vai cortar despesas ano que vem e coisa e tal, acreditando nisso e o dólar caindo de preço. É uma ilusão desse pessoal, não vai. Não tem nenhuma saída enquanto o Lula estiver no poder, né? A questão que existe é justamente a possibilidade de crescimento no futuro. Começa a haver um pessoal olhando para a situação e falando, olha só, do jeito que o Lula está indo tão mal, vai acabar não conseguindo nem chegar no final do governo, e se chegar no final do governo não consegue ganhar a reeleição. Então vale a pena apostar no Brasil por isso, não pela situação atual do Lula, mas pela situação mais adiante.
Por outro lado, quem se ferra muito mais do que os empresários, né, que isso é um ponto que realmente o pessoal fala aqui, né, não, porque os empresários perderam dinheiro e não sei o que lá, o mercado que acreditou no governo perdeu dinheiro e coisa e tal, e isso é verdade, mas quem mais perdeu nessa história toda foi o povo brasileiro, tá também iludido pelos idiotas lá do Armínio Fraga, Henrique Meirelles e outros PSDBistas que tentaram reviver o PSDB, acharam que tirando o Bolsonaro do poder ia acabar o bolsonarismo, as pessoas iam voltar no Aécio de novo, ia todo mundo voltar pro PSDB, o que não aconteceu, continua todo mundo esperando o Bolsonaro, todo mundo acreditando que o Bolsonaro será o candidato em 2026, e se não for, quem o Bolsonaro indicar vai ter o voto dessa galera bolsonarista no final das contas. O meu voto certamente vai ter. Então, essa é a situação, né? O mercado é o grande culpado do Lula tá aí e vai acabar pagando o preço por isso, né? Mas pior ainda é para a população. Nós também que fomos enganados nessa e vamos perder muito mais no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final.